Eu sou Jorge Folena e esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano do Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos estar falando sobre o Brasil em crise, as suas causas, as causas e as saídas para a crise brasileira. O Brasil vive uma dramática crise política, econômica, social e sanitária. Entendemos que é necessário debater as causas e apontar possíveis caminhos para sairmos deste grave momento nacional, de modo a retomarmos a soberania e o desenvolvimento que ficaram para trás a partir dos governos neoliberais de Michel Temer e de Jair Bolsonaro. Para falar sobre os impasses que hoje paralisam o país, contaremos com o ministro da Ciência e Tecnologia do governo do presidente Lula, Roberto Amaral. Amaral, além de ter sido ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula, é um jurista, formado pela Universidade do Ceará, é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, é escritor, é articulista, com artigos na Carta Capital. É um currículo muito grande do professor Roberto Amaral. E, acima de tudo, eu queria aproveitar já o início desse programa para falar do lançamento. O Roberto Amaral está lançando um livro pela editora Expressão Popular, História do Presente, Conciliação, Desigualdade e Desafios. Toda a verba, todo o direito autoral desse livro, Roberto Amaral está transferindo para o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Felipe, nós temos aí a capa do livro para poder colocar para os nossos internautas e telespectadores poderem ver? Então, enquanto isso, nós vamos prosseguindo. Amaral, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, estar com a gente hoje aqui para debater um tema tão importante. Estou sempre à disposição. Obrigado, Amaral. Obrigado mesmo. Amaral, vamos começar pelo seu livro, porque o seu livro parece que é exatamente o título do programa de hoje que nós escolhemos. E aqui está a capa do livro, Roberto Amaral, A História do Presente, Conciliação, Desigualdade e Desafios. Pode falar um pouco para a gente do seu livro, Amaral? Sim, com muito prazer. Eu quero fazer uma pequena retificação, porque eu não sou professor da PUC, já estou aposentado. Bom, este livro é a reunião dos meus artigos, quase todos publicados na Carta Capital, em que eu analiso um dos momentos da crise crônica brasileira a partir das eleições de Dilma Rousseff, da desestabilização de seu governo, que tem como ponto de partida o não reconhecimento do neto do Tancredo, o não reconhecimento do resultado das eleições e todo aquele desdobramento que passa pela sua deposição e a ascensão de Michel Temer, que é o início da série do que nós estamos chamando, no geral, de golpe continuado, que tem como ponto de partida preparatório necessário o governo Temer e que está sendo levado ao extremo pelo governo Bolsonaro, ou pelo que nós podemos chamar de bolsonarismo, seja isso o que for. Eu faço essa análise, é uma análise em cima dos fatos, em que eu examino um pouco da história do Brasil. Para eu chegar ao presente, eu faço várias incursões ao passado. É impossível entender o presente se nós não conhecermos o passado. E se nós não dominarmos o presente, nós seremos incapazes de projetar o futuro. Ou seja, ele fugirá das nossas mãos. Eu analiso a crise institucional e discuto alternativas. Há uma tese central. Há uma tese central que eu identifico desde o início do Império. Eu já não falo na colônia, que nós não poderíamos ter
projeto enquanto colônia. Mas eu examino a partir do Império, a partir do momento em que nós nos julgamos uma nação autônoma. Nós somos vítimas da traição da elite brasileira, que nós identificamos como a classe dominante, e hoje nós podemos chamar melhor, aproveitando a feliz expressão do Gilberto Freire, a Casa Grande. A Casa Grande sempre traiu os interesses nacionais. Traiu desde o Império, impediu o desenvolvimento nacional, associando-se ao latifúndio, à monocultura e à economia agroexportadora. No Segundo Império, impedindo o desenvolvimento industrial do Brasil, está aí como exemplo o sacrifício de Mauá, e na República, com o apoio decidido das Forças Armadas, sustentando a economia agrária, o império do café sobre a sociedade urbana que tentava se constituir com base industrial. Nesta crise, eu estou me referindo ao que perpassa os meus artigos. Nessa crise, nós tivemos várias incursões militares. O Levante de 22, o Levante de 24, a chamada Revolução de 30, liderada por Vargas, mas operada com ex-tenentes, oriundos do tenentismo. Nós tivemos a traição militar, que foi o golpe de 37, tivemos 45, tivemos o golpe de 54 com a deposição de Vargas, tivemos o governo títere de Café Filho, a tentativa militar de impedir a posse de Juscelino, tivemos o golpe de 11 de novembro de 55, a tentativa de golpe de 61, o golpe efetivado em 64, quando as Forças Armadas, para salvar a Constituição, o que eles diziam? Caçaram a Constituição, para salvar a democracia, instituíram a ditadura, para defender os direitos humanos, instituíram a tortura e os assassinatos, e nós chegamos, em 85, na transição consentida. Transição consentida porque foi a saída dos militares segundo as suas próprias regras impostas ao poder civil, que via nas ruas com a campanha das diretas já, antes com a campanha pela anistia, que havia exigido a saída dos militares e o que se chamou, para usar uma expressão do ditador general Geisel, a transição lenta e gradual. Nós tivemos, na sequência, o governo tutelado de Sarney, tutelado pelos militares, especialmente pelo general Gonçalves, esqueci do primeiro nome dele, e o que vem de lá... Leônidas Pires Gonçalves. E o que vem de lá para cá, que eu não preciso rememorar. Nós tivemos, após a tentativa neoliberal do Collor, a efetiva reformulação neoliberal do governo FHC, e, por fim, a ascensão de Lula, que foi uma ascensão, vamos dizer assim, de uma expectativa de centro-esquerda, que tinha como fundamental priorizar os interesses populares. Isso se tornou insuportável para a burra burguesia brasileira. Eu digo burguesia brasileira, mas não digo burguesia nacional, porque ela não tem, nunca teve e não tem agora nenhum compromisso com o nacional, com o país, nem com o seu povo.
Esse governo, que foi um governo desenvolvimentista, que aumentou os lucros das empresas, que levou os lucros do setor financeiro às alturas, no entanto, por questões ideológicas, a burguesia, a grande burguesia, o grande capital, se associou às Forças Armadas num veto a este processo de ascensão das massas. A burguesia da América Latina admite quase tudo. Admite um certo desenvolvimento, admite uma certa democracia, mas não admite a ascensão das massas. Quando isso ocorre, ela, que não tem nenhum compromisso com o processo democrático, chama as Forças Armadas e dá um golpe. Como foi o golpe contra Jango, como foi o golpe que nós estamos vivendo. As variações são formais. Nós podemos, se você quiser, depois discutir o caráter dessas transformações formais. O fato objetivo é que se estabeleceu um veto à preeminência das massas da política brasileira. Isso se concretiza na desestabilização do governo Dilma Rousseff, na associação de todas essas forças, inclusive das forças militares, com o que havia de mais corrupto no Congresso Nacional, o Centrão, simbolizado pelo presidente da Câmara, o deputado Cunha, que hoje que saiu da cadeia, mas hoje está em prisão domiciliar. O resto foi um desenvolvimento natural dessas novas forças e a tentativa de impedir o retorno, eu não diria das forças de esquerda, porque elas não têm nenhuma possibilidade de ascensão ao governo, mas das forças de centro-esquerda. Daí, com o patrocínio e a responsabilidade do então comandante do Exército, o general Vilas Boas, e o que eu vou dizer aqui não são palavras minhas, mas o fato está narrado no seu recente livro de memórias. O general articula o golpe, primeiro impedindo, coagindo o frágil Supremo, pedindo de conceder habeas corpus ao Lula, que arguía a impossibilidade, cuja defesa arguía a inconstitucionalidade da observação da prisão após a segunda condenação, mas antes do julgamento indefinitivo, e com isso, retirando Lula do páreo, quando ele estava liderando as pesquisas de opinião, ele abria caminho para o seu candidato in pectoris, que era e é o senador, o deputado, reles deputado, Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Não sei se você e os meus amigos, que por acaso estiverem ouvindo e vendo, se lembram da posse. Sim. Quando o capitão Bolsonaro se dirige ao general e agradece tudo o que ele fez e diz: eu estou aqui em sua causa. No seu livro de memórias, o general, livro que foi ditado por ele, mas revisto por vários generais, inclusive pelo general Etchegói, nesse livro, o general confessa que começou as suas articulações ainda com a Dilma presidente e com o vice Michel Temer conspirando. O que nós temos a partir daí são consequências. O quadro de hoje, aí eu avanço um pouco sobre conjuntura, é um esforço de setores das Forças Armadas de se afastarem
note bem, não do governo, não das comissões, não dos milhares de cargos, não dos aumentos de verbas, mas se afastar da repercussão, do desastre desse governo. É uma operação dificílima. E eu acho que as Forças Armadas já devem ter consciência, o corpo das Forças Armadas, que essa política dos generais vai fazer com que elas sejam julgadas de forma muito severa pela história. A história é implacável, a história é dura, e ela vai registrar a responsabilidade das Forças Armadas pelo quadro que estamos vivendo. Desgoverno, corrupção, desmoralização do Brasil do plano internacional, recuo do PIB, recuo do desenvolvimento nacional, desnacionalização, destruição do meio ambiente e assassinato planejado. A pandemia, claro que a pandemia independeu de nós, mas a sua gravidade dependeu não da inércia do governo, mas da ação do governo sabotando as defesas sanitárias. É um crime pelo qual ele vai responder. É um fato novo. Este é o quadro do meu livro. Ele tem uma introdução, em que eu estudo esse quadro, faço geral. Tem um estudo do historiador Lincoln Pena sobre o entrecho e o conceito de história presente. Vem os meus artigos, tem uma análise do Minucarto e do Stedley, e, ao final, no que eu chamei de pós-fácil, tem uma atualização histórica do quadro. Essa atualização histórica chega até 2020. Nós, agora, saindo do livro, encerrando essa intervenção e apontando para frente, nós hoje estamos num momento crucial. Depois nós podemos discutir o conceito de crise, mas eu diria que hoje nós começamos a ingressar num momento que pede muito a nossa atenção. Uhum. Nós podemos discutir adiante, que é a determinação pelo Supremo ao presidente bolsonarista do Senado para a instauração, que ele vinha postergando, para a instauração da CPI sobre a pandemia. Não vamos entrar nisso, Amaral. Não vamos entrar nisso. Para concluir esse raciocínio. Fica à vontade. Nós sabemos como começa a CPI. Nós não sabemos como termina. Os precedentes não são favoráveis ao governo. Eu fui com o Zé Disseu e outros, que pensaram lá na CPI do tempo Collor, era para investigar um negócio de uma besteira lá, que eu não me lembro qual foi, e vocês sabem como ela terminou. Ela foi o instrumento fundamental da desestabilização do apoio que o Collor ainda tinha e que levou à sua cassação. Nós vamos ingressar agora no momento crucial da luta contra o bolsonarismo. Desculpe que eu fui muito extenso. Não, pelo contrário, Amaral, você conseguiu, com toda sinceridade, em menos de 20 minutos, fazer uma síntese da história do tempo presente do Brasil. Inclusive, eu diria assim, a história contemporânea nossa, republicana, você conseguiu marcar ponto a ponto. E aí, Amaral, o seu livro é realmente um livro muito oportuno, A História do Presente, pela editora Expressão Brasileira, Expressão Popular, e fica aí para todos os nossos internautas uma grande oportunidade, para se compreender, a história brasileira e o momento atual que estamos vivendo.
Na sua apresentação, Amaral, do livro, inclusive traçando a história brasileira, republicana, dois agentes caminham lado a lado, Amaral. Um é a classe dominante, obviamente, que controla o Estado brasileiro, e a sua força pretoriana, que são os militares. E isso está muito claro na história e muito clara também na sua exposição, até agora, até esse governo de Bolsonaro. São militares que não têm nenhuma proposta para o Brasil. Nesse momento, nós, já em diversas oportunidades, inclusive com você, já tratamos a questão da soberania. O exemplo da base de Alcântara talvez seja o melhor para que todos possam compreender. Uma força militar que permite que uma força estrangeira possa ocupar o território nacional não é uma força militar que está na defesa da soberania e do povo brasileiro. Amaral, tem uma frase sua, eu quero voltar exatamente nesse ponto, depois da exposição do seu livro, porque o seu livro é o tema do nosso programa. A crise brasileira, causas e saídas. Exatamente. As causas são essas. A classe dominante egoísta, que conta com o apoio desses militares. Você tem uma frase do artigo seu publicado hoje na Carta Capital, cujo título do artigo é As falácias do vice de Bolsonaro. E tem uma frase sua que é muito forte. Diz o seguinte: apesar de fazer político o tempo todo, a vida toda, não se consideram políticos. Apesar de rasgarem seguidamente a Constituição e matarem a democracia, falam em ordem constitucional e em defesa da democracia. Amaral, nós aqui no SOS Brasil Soberano e no Soberania em Debate, vemos que os militares são um dos principais responsáveis, eu colocaria assim, para essa sustentação de desordem que o Brasil está. E a todo momento eles procuram, como você narrou, eles fazem parte do governo Bolsonaro, mas agora querem dizer que não fazem mais parte, tentando buscar um outro caminho, junto, da mesma forma, da classe dominante brasileira. Nós estamos observando recentemente, depois daquela carta dos banqueiros, uma certa movimentação. E junto com essa movimentação, os militares. Do nada, saiu o ex-ministro do GSI, que você citou aqui hoje, Sérgio Lechigói. Do nada surgiu Sérgio Lechigói fazendo uma manifestação em defesa daquela carta. Você acha que a classe dominante, de fato, está se mexendo contra Bolsonaro e diante de um projeto contra o Brasil para se manter na sua sustentação nesse momento, Amaral? A minha visão... Primeiro, queria colocar uma tragédia nossa. Nós não tivemos, como a maioria dos países tiveram, uma burguesia nacional. A burguesia é tradicionalmente revolucionária e, no Brasil, ela é reacionária. A burguesia, historicamente, luta, desde a Revolução Francesa, pelo avanço e, no Brasil, pelo retrocesso. Quando ela está nos seus melhores momentos, ela defende o status quo. Ou seja, no Brasil, ela não é nem revolucionária, nem mesmo reformista. E por não ser reformista, sequer reformista, ela não aceita sequer os governos moderadamente reformistas. O governo Jango, foi acusado pelas reformas de base. Hoje as pessoas... Isso era o cantochão do clero e das Forças Armadas e da UDN contra o governo João Goulart. O que eram as reformas de base? A reforma agrária. Que a Europa realizou no século XVIII, que os Estados Unidos no século XIX. A reforma agrária não é revolucionária, é reforma. É uma reforma burguesa, capitalista.
Era a reforma do ensino. E a ditadura fez várias. Era a reforma tributária, que se tenta, desde então. Eram reformas para modernizar o capitalismo. E essas reformas foram consideradas subversivas, foram consideradas comunistas. Era um instrumento da tomada do. Ainda hoje, esse general Mourão fala do comunismo ateu. O Leonel Brizola falava em reforma da Constituição. Ora, a burguesia, por intermédio da ditadura, não fez a reforma da Constituição. Ela revogou a Constituição. Ela ditou a Constituição sem voto. A nossa Constituição de 46 era fruto de uma constituinte. A dos militares, os atos adicionais, era fruto de um triunvirato militar. A política externa de João Goulart, que dava sequência à política externa de Jânio, era uma política que simplesmente defendia os interesses nacionais, postos em primeiro lugar. E neste país, a burguesia se incomoda quando se fala em interesse nacional, que haveriam de predominar os interesses alienígenas. Por quê? Porque a sua vinculação desta burguesia aqui instalada não é com o desenvolvimento nacional, mas com o capital internacional. A famosa contradição que o Partido Comunista falava entre o capital nacional e o imperialismo jamais houve. Porque muito cedo o capital nacional se associou às multinacionais. E os seus interesses estão lá. O país pode empobrecer, a pandemia pode avançar, o desemprego pode crescer, até que é bom porque diminui os salários. A burguesia de agora está voltada para a Bolsa de Valores, para a especulação, para a Bolsa de Nova York, como latifúndio no Império da República Velha estava voltado para as bolsas de mercadorias de Londres. O Brasil exportava café e não produzia alimentos, não produzia minérios, não podia ter indústria. Há um famoso economista brasileiro, um dos fundadores da moderna economia brasileira, o engenheiro Eugênio Goudin, que dizia que o Brasil não podia industrializar-se. Falava na tal vocação agrícola brasileira. O nosso papel seria o de fornecer alimentos para o mundo. Nós produzirmos na colônia e no império, foi montado pelo projeto português uma economia dependente. Isso, o que eu estou dizendo não é opinião pessoal. Não há um analista da colônia e do primeiro império que diga algo diferente. Nenhum. Nós éramos uma economia ou uma colonização dependente do mercado externo. Nós não vivíamos para nós. Nós vivíamos para atender ao mercado externo. Primeiro, a exportação predatória da madeira de tinta, o pau-brasil. Depois, a lavoura da cana para exportar açúcar, que exigiu a escravidão negra. Depois, a exploração dos minérios, do ouro, dos diamantes de Minas Gerais, para exportar. Quando chegamos
quando chegamos ao Segundo Império, nós somos exportadores, o Segundo Império e a Primeira República, nós somos exportadores de café. Qual é o papel da burguesia aí? Que país se poderia construir a partir daí? Se os preços eram determinados pelo comprador. Que classe operária nós podíamos desenvolver? Esse país não precisava de imprensa, não precisava de opinião pública, não precisava de partidos. Pois bem, nós hoje continuamos uma economia, ou voltamos a ser uma economia agroexportadora. O peso da indústria na balança comercial cai assustadoramente, ano a ano, e nós somos hoje, nós dependemos da nossa balança, do nosso dinheiro, das exportações de frango, exportação de soja in natura, da exportação de minério in natura, da exportação de carne. Ou seja, nós somos hoje o que é. É trágico isso. Parece loucura, parece uma inverdade o que eu estou dizendo. Eu, às vezes, até me assusto disso. Nós dizemos, e todos os analistas dizem, a partir de Gilberto Freire, que na colônia nós éramos uma economia determinada pelo exterior, era a economia agroexportadora. E no século XXI, em 2021, eu digo, nós somos uma economia fundamentalmente agroexportadora. Não há exemplo no mundo igual ao nosso. Isso é de traição da classe dominante brasileira. E ela, como você disse, né, ela rege os seus interesses não coincidem com os interesses nacionais. Ela se rege pelo lucro. E o lucro está no mercado, está na bolsa, está na sua associação com o mercado internacional. Quem controlava esse mercado era a burguesia comercial. Os primeiros comerciantes na colônia começaram a fundar as cidades. Os importadores e exportadores da Segunda República e de hoje. E que hoje controlam o Congresso Nacional. Hoje eles fornecem os nossos parlamentares, fornecem os nossos magistrados, os nossos generais, os nossos almirantes, os nossos brigadeiros, os nossos bispos. Este é o quadro com que nós nos defrontamos. Eu fico preocupado quando eu falo essas coisas, também gosto, porque pode parecer que eu sou pessimista. Não, eu acho que isso deve nos chamar à necessidade de nós nos organizarmos. Nós estamos no momento. Estou saindo um pouco da sua pergunta. Eu queria falar um pouco. Não, tá no ponto, tá no ponto. Fica à vontade. Nós temos um problema, o Jorge, que é, na crise geral, da crise política, a crise dos partidos. A crise dos partidos ficou muito clara a partir de 2013, quando nós não tivemos competência, não é para responder, não tivemos competência sequer para entender o que eram aqueles chamados levantes, as irrupções de 2013. Aí evidencia a crise dos partidos e se desdobra na crise da organização partidária, que se aprofunda com a difícil campanha de 2014 e a derrota de 2018. Se aprofundou a crise organizacional dos partidos. Alguns deles vivem uma crise existencial. Muitos
estão mais voltados para as questões internas, domésticas, do que para a questão social, e isso nos tem levado a uma dificuldade de articulação social. Independentemente da nossa crise, da crise dos nossos partidos, nós já vivíamos dificuldades. E vocês do sindicato sabem melhor do que eu, resultante das transformações das relações de produção, implicando na organização proletária. E tivemos, ademais, a partir do ano passado, contribuindo para a dificuldade da mobilização, a pandemia. Nós não somos irresponsáveis, tanto quanto é o capitão, e não vamos pedir que as forças populares, que os companheiros e as companheiras vão se aglomerar nas ruas. Então, isso tudo dificulta a nossa ação, porque a ação clássica da esquerda é a mobilização. Essa é a questão que nos aflige. Nós temos que encontrar formas urgentes e imediatas de atuação política. Eu sou de uma velha escola, aquela que parte do princípio de que não há ação, seja ela qual for, chame-a de revolucionária ou não, que não tenha atrás de si uma organização com ela coerente. Se eu pudesse, nesse bate-papo, deixar uma mensagem, seria esta: nós nos voltarmos para a organização, para a nossa organização, onde estivermos, aí no sindicato, aí nas frentes, aí na Frente Brasil Popular, no MST, nos nossos partidos, nos grêmios estudantis, nos centros acadêmicos, no movimento social, no movimento das mulheres, onde existir uma atividade política, nós devemos estar presentes, atuando na mobilização, na organização. Se nós tivermos uma organização à altura do desafio, nós saberemos encontrar a atuação à altura do desafio. Como ponto de fundo, eu convocaria, eu acho esse programa de vocês sensacional, importantíssimo o trabalho pedagógico que vocês estão realizando, porque nós precisamos disseminar no nosso corpo, nos nossos corpos, nos nossos contingentes, a necessidade de uma profunda reflexão sobre a realidade brasileira. Nós precisamos estudar as nossas origens, estudar a história da República, ver o papel da burguesia nesse período, ver o papel das Forças Armadas, ver o que foram os nossos governos, a atuação dos nossos partidos. Eu diria, e não há frase melhor do que a do Darcy Ribeiro, nós precisamos urgentemente passar o Brasil a limpo. E aí nós vamos entender com clareza onde estão os óbices, onde estão as saídas, quem são os nossos adversários e quem são os possíveis aliados. Não sei se com o tempo de tempo, mas eu quero aproveitar o momento que eu estou falando para elogiar esse trabalho de vocês e pedir que outras organizações sigam esse caminho de promover o debate, promover a discussão, discutir. Quanto mais nós discutirmos, mais nós teremos condições de iluminar o nosso projeto. Não precisa recorrer a Marx para dizer que nós somos os vivos, são conduzidos pelos mortos. Isso quer dizer que a história
É o grande mandamento. A história é que ilumina o passado. A história do passado é que ilumina o presente. Se nós não conhecermos bem a nossa história, nós não saberemos enfrentar os adversários de hoje, porque eles não nasceram hoje. Agora me lembro da observação sua, a coisa de uns 15 dias, Isso. nós festejamos, não registramos o chamado Manifesto Faria Lima, no qual alguns banqueiros apresentavam suas resistências ou restrições ao atual governo. Ontem e hoje, os jornais trazem o encontro do grande PIB brasileiro com o capital. O grande PIB brasileiro não está preocupado com a pandemia. O grande PIB brasileiro, nele incluído os suicidas industriais brasileiros, nele incluído os capitães da indústria brasileira, entre eles incluído a CNI, a Firjan e a FAPESP, eles não têm nenhum compromisso, nem preocupação com a democracia, nem com o desenvolvimento nacional. A questão é assegurar os seus lucros. Eles podem fazer restrições superficiais, epidérmicas, ao jeito grotesco do capitão, mas eles estão fundamentalmente comprometidos com a política neoliberal desnacionalizante. Eles defendem essa política econômica suicida porque ela lhe assegura os lucros. E estão esperando a desnacionalização das empresas brasileiras, principalmente das empresas estratégicas, fundamentais para o desenvolvimento nacional, para comprá-las, associadas ao capital internacional, na Bacia das Almas, como compraram a Vale do Rio Doce, e é por isso que o governo insiste em desmoralizar a Petrobras, a Eletrobras, e todos, o BNDES, e todas aquelas agências que, desde a política de 30, a política de utilização dos recursos do Estado, do desenvolvimento nacional, vem sendo trabalhado. Não é por acaso que no governo FHC eu quero ressaltar que há uma continuidade na política econômica. No governo FHC, o presidente anunciou que estava enterrando a Era Vargas. Nesse governo, se enterra a Previdência, se enterra a consolidação das leis do trabalho, se enterra o Estado desenvolvimentista. Era isso. Ô, Amaral, não é isso. Você está nos dando uma aula. Exatamente. O SOS Brasil Soberano, né, a preocupação que tem os sindicatos e engenheiros é exatamente essa. É formação de base. Esse programa tem como base fundamental exatamente preparar as pessoas, compreenderem, como você bem coloca, compreender o passado para saber o que está acontecendo no presente, projetarmos um futuro. Por isso eu quero dizer para você que você não está sendo pessimista. Ao contrário. Você está nos mostrando dentro da dialética que esse quadro trágico que o Brasil passa, né, durante todo esse período republicano, né, é muito grave. A luta de classes é muito intensa, mais ainda agora. Mas você está nos apontando um direcionamento para o futuro. E para termos esse direcionamento, precisamos efetivamente compreender o passado e, acima de tudo, nos reorganizarmos. Nós aqui somos uma frente de resistência a tudo que está acontecendo nesse país. Seja o que aconteceu no passado, como agora no presente. Amaral, já projetando
o futuro, e até passando pelo momento atual, quero te colocar uma questão. Já que você fala em reorganização, né, do Brasil, das forças populares, como que você vê o papel do presidente Lula agora na sua reabilitação política? Qual o papel do Lula nesse momento, Amaral? É a esperança? Como você pode verificar esse momento? É um papel crucial, é um papel fundamental, é um papel essencial. Por isso, é um papel preocupante. A partir, vamos chamar assim, da liberação de Lula, as forças populares passaram a ter uma expectativa. Não é uma expectativa só de retomada do governo, como lembrava o Olímpio, mas uma expectativa de luta. Nós não tínhamos um ponto de apoio, nós não tínhamos um ponto de referência. Tal é a pobreza no nosso campo. A pobreza de pessoas, a pobreza de instituições, a pobreza de organizações. Lula surge, aparece como um farol, a dizer: olha, estou aqui e vou liderar o povo brasileiro. Esse é um ponto fundamental. De outra parte, há o lado simbólico. Ele retirou as nossas massas do pessimismo, da tristeza, porque ele passou a assinalar, ele surge como uma esperança de luta e de retomada do governo. E, em terceiro plano, ele coloca a centro-esquerda no campo da disputa de 2002. Campo este que eu acho que não deve ser cogitado por nós no momento. Nós temos outras prioridades. Portanto, o papel do Lula é muito importante. Mas ele precisa. Eu compreendo os problemas, inclusive existenciais, do Lula, mas eu entendo que ele precisa entender. Eu não sei se ele entende isso, é tão claro, é tão óbvio, que ele é maior do que o PT, do que ele é maior do que a centro-esquerda, que ele é maior do que a esquerda brasileira, que ele é, fundamentalmente, não hoje, a maior liderança popular brasileira, mas a única liderança que nós dispomos. E ele precisa, consciente disso, agir coerentemente com isso, para que possa conduzir todas as forças progressistas, as forças populares, as forças que estão espalhadas pelo país, transformar a inconformismo numa ação, transformar a resistência ao governo Bolsonaro numa ação política, unificar as nossas forças e conduzir o processo, que eu diria que é até tão pobre ele é, que é um processo de redemocratização, de recuperação da soberania nacional e de recondução dos interesses populares, dos mais pobres, recondução desses interesses à planilha dos governos. Nós temos, quero aproveitar para fazer essa distinção, nós temos dois adversários. Um é a política em si, a política estrito senso, desse governo espúrio, comandado por esse reles capitão.
Não adianta nós nos afastarmos dele ou retirarmos da nossa frente se permanecer a política econômica. Ou seja, a questão não é de trocar Joaquim por Manuel, Jair por Mourão, Mourão por Josefino, fulano, Beltrano. É alterar a essência do governo. E nós, para alterarmos a essência do governo, precisamos alterar a correlação de forças. Só uma correlação de forças, mais forte do que a correlação de forças atual, que sustenta essas duas políticas, poderá abrir perspectivas de governos populares e democráticos. E no nosso campo, acho que ninguém tem as condições de aglutinação, de ampliação que o Lula tem. Nós sentimos muito o tempo que ele passou impossibilitado, né, com a cadeia injusta, ilegal e inconstitucional. Depois, com o silêncio que ele resolveu observar, e agora nós contamos com sua atuação, com sua promessa de logo que as condições objetivas permitam rodar o país, levantar as almas, levantar os espíritos e conscientizar as mentes do nosso povo. Amaral, você tocou exatamente isso que eu estava... Né, o papel de Lula, ele é fundamental. E como você bem coloca, o Lula é muito grande, muito grande. Liderar, né, liderar agora a população brasileira, não só as forças progressistas, é muito maior. O papel do Lula é muito maior. Realmente, nós estamos vivendo uma verdadeira tragédia no Brasil, como você colocou no início do programa. Você até citou, a partir do golpe de 2016, a grande traição da elite brasileira ao governo da presidenta Dilma. Então, realmente, Lula tem esse papel fundamental, né, de nos conduzir nesse momento para superarmos essa grave crise política em que passamos. Amaral, olha, nós vamos ter que te convidar de novo aqui, porque eu tinha conversado com você antes do programa começar, temos alguns pontos, né? Mas a sua descrição foi tão brilhante que eu resolvi ficar quietinho, só aprendendo, ouvindo com você. Nosso tempo passou rápido, né? Nosso programa é um programa em torno de 50 minutos, 55 minutos, mas foi muito importante, que nos possibilitou, efetivamente, né, a resgatar os graves problemas da história do Brasil e desses agentes da classe dominante, né, dos militares, e que tem representado até então, como você bem colocou, o atraso do país. Eles não permitem nenhum avanço. Por mais reformista que seja, o egoísmo deles, a visão antinação, não permite. Eu queria, antes de passar para você, para suas considerações finais, gostaria de fazer o registro, né, da jornalista Idelgard de Anjo, que fez durante a sua fala inicial, né, teceu comentários elogiosos a respeito da sua manifestação, da sua belíssima exposição, né, e de diversos outros internautas que se manifestaram no nosso programa de hoje. Foi um programa muito importante, Amaral. É isso que nós imaginávamos como convidamos você. Exatamente nesse momento difícil em que nós estamos vendo que a classe dominante brasileira tenta se mover para se desgarrar desse capitão, né, desse presidente que está aí ocupando a cadeira da presidência da República, né, nós verificamos exatamente a necessidade de tentar aprofundar a temática. Essa mesma CPI que foi instalada, como você bem falou também na sua fala, né, a CPI da Covid, pode ser uma revelação disso, dessa desgarrar
da classe dominante do Bolsonaro, ou até um emparedamento. Mas vamos ver como isso vai se desenvolver ao longo dos dias. Mas o importante é que nós fizemos hoje aqui é a análise crítica do passado, do presente, na esperança de um futuro melhor, que com certeza virá, Amaral. Virá esse futuro. Amaral, suas considerações finais, por favor. Bom, antes de mais nada, o óbvio, meu agradecimento ao sindicato, meu agradecimento ao programa, meu agradecimento pessoalíssimo a você, Jorge, pela forma como conduziu, pelas suas referências a mim, e me dirigindo aos que nos ouvirem, aos que acompanharem esse nosso debate, um convite para a reflexão, como primeiro momento para a ação. Vamos refletir sobre o nosso país e vamos ver o que é que cada um de nós pode fazer. Fiquem certos que cada um de nós tem uma tarefa. Não é a mesma tarefa para todo mundo, mas cada um, no seu trabalho, no seu ofício, em casa, na rua, na escola, na fábrica, onde quer que esteja, no campo. Eu saúdo os grandes companheiros do MST, onde estiver um brasileiro, nós temos uma fonte de reflexão e de ação. Vamos lutar para que quem estiver em algum partido lute pela reorganização de seu partido. Quem estiver no sindicato ou qualquer associação de classe, lutar pelo fortalecimento da sua associação de classe e nos organizarmos como possível para atuarmos agora, durante a pandemia, depois da pandemia, precisamos derrotar este governo, se possível afastá-lo imediatamente para diminuir os prejuízos que estão sendo causados ao país. Se não for possível afastá-lo agora, afastá-lo em 2022, construirmos nas ruas, na sociedade, uma nova correlação de forças que possibilite a emergência de um governo de centro-esquerda, nacionalista, popular, que tenha como base a predominância dos interesses das chamadas classes subalternas, dos pobres, dos humilhados e ofendidos do capitalismo. A todos, meu grande abraço. Eu não diria fé, porque a fé em que nós vamos sair desse imbróglio, nós vamos sair dessa tragédia e vamos construir um novo país. Pode não ser para a minha geração, mas certamente será para a geração dos meus filhos. Com certeza, Amaral. Com certeza nós vamos sair dessa tragédia. Porque o momento é de resistência. E é isso que você nos possibilitou hoje aqui. Muito obrigado. Esse é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro. Já convido todos vocês para, na próxima semana, estarmos aqui. Vamos contar com a presença do ex-ministro José Temporão, ministro Temporão da Saúde, para tratarmos, infelizmente, mas temos que tratar, a grave crise sanitária da Covid, que chegou já num estado no Brasil lamentável. Realmente é um genocídio. Muito obrigado, Amaral. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Até a próxima. Tchau.